Detalhes: negociação com o grego Magnate segue a todo vapor e tivemos evoluções no tocante à vinda do grego para o Vasco da Gama. Magnate, que vem esse ano ainda ao Brasil e espera avançar ainda mais nas negociações com o gigante da colina. Muitas informações com relação ao interesse do grego, essa negociação que pode ser a negociação do século, cujo qual o Brasil vai parar. O seguinte, vamos falar também sobre a situação envolvendo o treinador do Vasco, porque Renato Gaúcho fica no passado e o Vasco começa conversações do zero aí com alguns treinadores. E hoje surge o nome do Cuca. A gente vai explicar essa situação para você, torcedor cruzmaltino. A contratação do treinador é prioridade porque as negociações envolvendo reforços estão estagnadas. O Vasco precisa ter o aval do treinador para simplesmente iniciar os anúncios por reforço. E o Vasco também tem algumas propostas aí na mesa para alguns atletas. Inclusive, a gente vai falar aqui da situação de Vegete, que segue indefinida no Gigante da Colina. Você que não é inscrito no nosso canal, eu peço encarecidamente, para você se inscrever. A gente tem uma média aqui de 10.000 visualizações por vídeo e mais da metade de vocês não são inscritos aqui no nosso canal. Então se inscreva, dê uma força para que a gente possa viver esse momento áureo aí que está por chegar no Vasco da Gama juntos. Vamos começar falando aqui sobre a situação do treinador. Pessoal, a situação do Renato não prosseguiu. Não adianta a gente ficar se lamentando. A gente tem que pensar à frente. Perfeito? O seguinte, o Vasco pagou um mico? Pagou. A gente desperdiçou 6 dias do nosso planejamento numa negociação que não deu certo por incompetência aí de algumas pessoas no Vasco da Gama. Mas bola para frente. O Vasco agora busca um novo treinador. Ontem, alguns nomes surgiram aí. A situação do português Antônio Oliveira, treinador que está desempregado desde julho. O nome foi lançado. Rapidamente a torcida do Vasco se manifestou nas redes sociais e o Pedrinho deu uma recuada. Isso mesmo. Sendo assim, o nome de Gustavo Quinteiro, certo? Também foi colocado aí para a torcida do Vasco e na mesa do Pedrinho. Gustavo Quinteiro, lá do Vélez, que foi oferecido ao Gigante da Colina. Mas muitas pessoas ali da ala do Pedrinho dizendo que o Gustavo Quinteiro é uma aposta, é um treinador que chegaria aqui no Brasil sem conhecer os atletas do Vasco. A situação é a seguinte: a gente toma conhecimento na parte da manhã que o Pedrinho tem interesse na contratação do Cuca. O Cuca é um nome muito forte para assumir o Vasco da Gama. Pedrinho
tem interesse. Seria um treinador da mesma linha ali do Renato Gaúcho. Um treinador que não ganha um salário alto igual o Renato Gaúcho ganha, né? O Cuca que ganha ali cerca ali de 900 mil reais. O Vasco está atrás do Cuca. O Vasco prioriza um treinador de peso, certo? Vamos ver se as negociações saem, perfeito? Vamos falar aqui agora sobre a situação de reforços. Por quê? Alguns jogadores que estão engatilhados aí com o Vasco da Gama têm negociações estagnadas. Ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco tem interesse no jogador Eric Pulga do Ceará. Algumas negociações ali, como a situação do Tietê e também do Denilson do Cuiabá. O Davi Luiz foi oferecido ao Vasco da Gama, jogador do Giuliano Bertolucci. Ontem a gente viu o Richarlison, um pombo, confirmando que foi procurado pelo Vasco, mas disse que vai permanecer na Europa e não para por aí, tá? O Atlético do Paraná está aguardando aí a resposta do Vasco sobre a situação do Léo Pelé e a vinda do Matil Gamarra aqui para os Gigantes da Colina. Isso tudo vai passar por um novo treinador aqui no Vasco da Gama, porque tem outros clubes aí, como por exemplo o Palmeiras, tá? Que tem interesse aí no Léo Pelé, que quer colocar jogador na situação. Então, assim, a gente precisa resolver essa situação do treinador o mais rápido possível. Falando sobre grana entrando aí no Vasco da Gama, tá? A gente passa aqui a situação de alguns jogadores aqui que têm proposta em mãos. Os negócios não foram fechados ainda, porque a janela ainda não foi aberta. Mas tão logo abra a janela em janeiro, a gente deve ter alguns jogadores se despedindo do Vasco. O negócio entre o Vasco da Gama, Fiorentina e Rayan é uma coisa que já é praticamente dada como certa. Pedrinho não vai se opor, uma negociação que gira em quase 100 milhões de reais, quase 100 milhões de reais. É muita grana, o Vasco está precisando de dinheiro. Situação também de Lucas Piton, jogador aí que tem uma proposta de 60 milhões de reais da Roma. Lembrando aqui que Piton, vira e mexe, é convocado para a seleção italiana, ele que tem aí dupla nacionalidade, certo? O Vasco também tem uma situação engatilhada, o New Jersey, tá? Que acenou com a possibilidade de mandar uma proposta de 25 milhões de reais por Pocão, certo? E a situação do Vegete segue indefinida. Não está descartada a saída daqui do Vegete. Perfeito? O Vasco ainda não fez a renovação de contrato com o jogador. Pois bem, vamos falar aqui do tema principal do vídeo, que é a situação envolvendo o Grego Marinatti, tá? Ontem a fase mudou. Aquela situação do NDA, tá? O Vasco já superou essa fase com o Marinatti. Por quê? O NDA era para o Marinatti ter acesso às contas ali do Vasco. O Vasco evolui nesse processo e já estamos ali na fase do due diligence, que é a troca de documentações por parte do Vasco e do Magnate. Nesse momento, o Vasco recebe documentações do Magnate para ver se há garantias de continuar no negócio, se a origem do dinheiro é verdadeira, e o Marinatti tem acesso ali a toda a parte contábil, patrimonial, contratos ali do Vasco da Gama, tá? Então, houve uma evolução justamente aí, pessoal, no momento que se dizia que o Marinatti ia para o São Paulo, né?
Então, só para deixar claro para vocês, no último final de semana, tá? O Vasco mandou novos documentos para o Marinatti, iniciou a fase aí de due diligence. O escritório contratado lá em Brasília, o da Álvares Marçal, é quem enviou toda essa documentação para o Marinatti. Por detrás dessa situação estão dois grandes empresários brasileiros, Giuliano Bertolucci e o Giuseppe Diogardi. Inclusive, o Marinatti teve um encontro com o John Textor, perguntou sobre o Vasco, o John Textor foi, botou na fita, falou que é um grande negócio. Então, assim, gente, tem tudo para poder acontecer. Agora, a imprensa vai jogar contra, porque assim, o Vasco está fazendo um negócio muito bom, um cara que é bilionário, tem grandes resultados no futebol. O pessoal perguntando sobre a situação do prazo, geralmente são 60 dias, tá? O Magnate vem no Brasil, o Pedrinho pode dar ali uma exclusividade para o Magnate para que a gente tenha um aporte ponte já para janeiro, para a gente iniciar o processo de contratação bonitão. Então, boas notícias aí. Na mão de quem está hoje, não tem como a gente deixar o futebol do Vasco. Vamos aguardar para ver se está tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar. Dias melhores virão. Que Deus lhe abençoe, tá? Se inscreva no nosso canal e vamos que vamos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!